Meu Deus, gente, não existe. Os aromas do vinho pra mim, assim, são a parte principal. Se o vinho não tivesse aroma, eu nem gostaria. Gostaria, só se eu estivesse na social pra ficar bêbada. Mas se não fosse os aromas, no dia a dia, pra que eu ia experimentar o vinho? Se o meu desafio, minha aventura é identificar os aromas que estão aqui. Gente, peraí, eu tava montando o meu setup aqui do vídeo, mas olha ali atrás o Kojiro, como tá linda! Tá vendo esse rostinho aqui, ó? É pôr do sol. Que coisa maravilhosa. Não, sério, eu tô de olho impressionante que eu tenho essa vista aqui no meu quarto. Meu Deus, tá muito lindo esse Kojiro. Tá bom. Vamos lá. Oi gente, meu nome é Laís e trabalho com turismo aqui no Chile e no Peru. E no vídeo de hoje, como vocês já sabem, né, estamos fazendo nosso curso de vinhos. E hoje vamos falar sobre a uva Riesling, que eu estou assim há muito tempo. Meu Deus, é muito linda a Cordilheira, meu Deus, falando sério. Ok, agora passado um pouco este momento de, né, alegria. Vamos falar hoje sobre a uva Riesling. E esse é um dia muito especial, porque eu estou estudando essa uva há praticamente 4 ou 5 dias direto. Então assim, é bem complicada essa uvinha porque ela é da Alemanha. Tem vários nomes assim em alemão que a gente tem que aprender em questão do rótulo. Porque se você estiver no supermercado e for comprar uma Riesling e tiver lá Riesling da Alemanha, com certeza você deve priorizar os Riesling da Alemanha, porque são os melhores que tem. A Riesling nasceu na Alemanha, esta belezinha aqui. Essa não, essa aqui é do Chile. Mas a uva em si, ela nasceu na Alemanha. Então os melhores vão ser de lá. Então pra mim é muito importante passar pra vocês essas nomenclaturas básicas que vocês podem encontrar em rótulos, pra que vocês pelo menos saibam o que que é. Se é um vinho seco, é um vinho doce, é um vinho que foi de colheita tardia, algo do tipo. Então pra mim é muito importante. Então por isso que eu estudei muito antes de provar esta beleza. Gente, isso era a tortura, porque eu tava estudando todos os dias e o vinho do lado. Porque era incentivo, né? Cá pra nós. Mas é uma tortura também. Ontem à noite, a Maria, eu chorei que eu queria muito abrir o vinho, eu não podia. Uou! Mas enfim, chegou o nosso bendito dia de abertura dos portões do céu, graças ao Senhor Jesus. Então, sem mais demandas... Demandas não, delongas. Vamos começar o vídeo. Eu acho que eu vou abrir logo o vinho pra deixar ele na taça descansando, pra ele liberar os aromas mais de dentro da alma dele, né? Maravilhoso! Deixa eu apresentar o vinho pra vocês antes. Eu vou falar tudo sobre o vinho também depois, mas ele é do Lago Ranco. Ele é da Patagônia, do vinhedo de Futrono, tá? Mas na verdade ele é da Casa Silva, só que da Casa Silva da Patagônia. Ixi! Bora abrir. Vocês que já viram a aula sobre abertura de vinhos, não me julguem, tá? Porque assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente tenta. Vou botar aqui até na minha perna. Vamos lá. Focaliza no centro. Coloca o máximo que der. Foi. E agora vamos apertar. E girar, e girar, e girar, girar, girar pra nossa abertura, pra nossa noite de domingo. Aqui foi no máximo a asinha. Baixou a asinha. Ai, ai. Ah. Na verdade, o normal é você tirar o rótulo em cima, né? O plásticozinho. Mas eu nunca tiro porque eu sei que sai quando eu for abrir aqui. Eu não vou nem perder o meu tempo. Ixi, o que aconteceu? Às vezes com um já sai. Eu só faço assim e a rolha já sai todinha. Nem precisa fazer 2 vezes. Tudo bom? Vamos ver a rolha. Eu adoro ver a rolha. Mentira, eu não vejo graça nenhuma na rolha, por enquanto. Mas vamos ver. É que tem gente que coleciona rolha. Eu não costumo colecionar rolha, porque pra mim o que vale é o vinho. E as fotos do dia do vinho, e o momento do vinho, os stories do dia do vinho. Gente, tá muito lindo, olha isso. Tá aqui a rolha. Tem escrito Lago Ranco. E é isso, vou guardar aqui. Vamos servir o vinho, na verdade, né, pra ele ficar liberando os aromas mais potentes dele enquanto eu falo que só sobre a uva. Vamos escutar o barulhinho, que é o quê? O barulhinho que a gente gosta. Vamos escutar? Não teve barulho dessa vez. Que ódio, não teve barulho.
E agora, finalmente, vamos cheirar essa belezura. Uau! Ai, eu quero chorar, gente. Eu já experimentei filtros Riesling, eu já sei que eles são muito aromáticos, mas meu coração bate muito rápido quando é vinho muito aromático. Eu já experimentei outros, mas como esse aqui tava na minha frente há 5 dias, eu fiquei imaginando todos os aromas possíveis pra esse vinho. E agora eu tô sentindo. Meu Deus, é muito melhor do que eu imaginava, cara. Vocês precisam experimentar. Ai, eu vou chorar, sério. Eu não tenho condições de fazer esse tipo de vídeo. Eu não tenho condições. Peraí, eu vou desligar a câmera, eu vou me recompor pra voltar a gravar. Pera. Ok, agora sim, vamos começar o vídeo. A Riesling é considerada por muitos a melhor casta para a fabricação dos vinhos brancos. Eu posso dizer, inclusive, que é a única uva que não nasceu na França que tem um renome assim internacional. Ela é uma uva que ela vai atingir diferentes ápices de acordo com a região que ela está sendo produzida no mundo. Um Riesling da Alemanha vai ser diferente de um Riesling da Califórnia, um Riesling da Austrália, por exemplo. E o reconhecimento dessa uva no mundo dos vinhos é crescente, tá? Porque ela teve uma baixa na reputação da bichinha, porque teve uma treta aí envolvendo ela, um babado fortíssimo, que eu vou já contar esse babado pra vocês, mas que gerou uma queda na reputação da Riesling. E depois voltou ao ápice. E o importante é que, por onde a Riesling passa, ela atrai olhares, ela exala os perfumes dela. Que perfumes! E ela deixa as pessoas mais exigentes, sabe? Os apreciadores mais exigentes de boca aberta. Eu não me considero um apreciador exigente, porque pra mim qualquer vinho hoje em dia é bom. Até aqueles de caixa de supermercado que vem a caixa de leite, eu adoro. Quando acaba o meu dia de trabalho, se eu quiser beber um vinho, eu compro esse tipo de vinho de caixa porque é barato, porque eu não vou me sentir culpada por estar tomando um vinho. Porque pra mim cada vinho desse é um investimento. Assim, é barato aqui no Chile, não é investimento de dinheiro, mas é um investimento de vídeo, que eu preciso mostrar pra vocês o vinho, que eu preciso degustar com vocês. Então é um investimento, né? Então se eu bebo antes da hora, eu fico me sentindo mal. Eu não me considero uma apreciadora assim exigente, porque pra mim qualquer vinho é maravilhoso. Mas quem sabe no futuro, né, depois de 300 vinhos que eu degustar, não sei. Enfim, mas sempre lembre que a Riesling, o ponto forte dela é a questão aromática. É super forte e super intensa. Tanto que eu chorei, porque eu não tava acreditando nos aromas que eu estava sentindo nessa Riesling aqui não. Essa específica da Casa Silva. Sua história. A Riesling, como eu já falei pra vocês, teve origem na Alemanha por volta de 1435, principalmente no Vale do Reno. A má fama dela foi causada, sabe por quem? Sabe por quem? Não, eu vou te dizer por quem. Pelos próprios alemães, mas era só o que me faltava. Os próprios alemães acabaram com a reputação da Riesling. Sabe por quê? Porque eles estavam produzindo vinhos com baixíssima qualidade e super doces. Então assim, foram erros na produção do vinho. E em alemão, esse tipo de vinho, que é tipo super doce, com baixa qualidade, é chamado de Liebfraumilch. Se escreve Liebfraumilch. É meio complicado, mas é isso aí o nome que eles colocam pra esse tipo de vinho que é mais doce e com baixa qualidade. Ou seja, por muito tempo ela foi considerada uma variedade de uva que era pouco aproveitável, porque não tinha qualidade, reputação baixa, então ninguém queria a coitada. Hoje em dia ela é o que é, né? Pra tu ver, nunca pise em ninguém. Mas enfim, graças a Deus, essa má reputação foi embora e essa casta alcançou seu auge com vinhos super renomados e alguns com alto valor agregado também, como por exemplo os que são produzidos na Alsácia, no leste da França. E um outro lugar que ela se adaptou super bem foi também em Washington, no estado dos Estados Unidos. Não foi New York, foi em Washington, bicha, foi em Washington. Muito importante vocês não confundirem a Riesling Renano com a Riesling Itálico, também conhecida como Emerald Riesling, porque essas últimas não tem nada a ver com a uva em questão, tá? Então não vão confundir achando que é uma coisa, vai lá comprar a Riesling Itálico e achar que é a nossa Riesling que a gente tá falando aqui e não sentir os aromas que eu tô dizendo, viu? Cuidado para não confundir. Sobre o cultivo da casta.
Gente, o bom da Riesling é que ela é uma uva assim que ela se adapta a muitos tipos de lugares. Ela pode ser produzida tanto no clima gélido da Alemanha quanto no clima super caloroso da Austrália. Entretanto, ela tem uma preferência, né? Porque não é porque ela se adapta a qualquer lugar que ela vai querer ser produzida em qualquer lugar. Ela tem uma preferência. Ela gosta de ser produzida em climas de frio a temperado. Isso porque em climas assim de calor excessivo faz com que a maturação dela seja muito abrupta. Ou seja, vai perder a sua acidez, né, que é uma característica essencial também da Riesling, e também vai perder a delicadeza dos seus aromas. Então o calor excessivo não é o cenário principal para a produção dessa uva. Ela vai se adaptar lá, ok, vai ser produzida, mas não vai expressar as melhores características dela nesse tipo de local. Os estilos da Riesling vão ir de pouco a muito corpo, de seco a doce, tem vários tipos, justamente por ser uma uva que se adapta a vários tipos de locais. Pausa só pra eu cheirar pra ver se mudou alguma coisa aqui. Peraí. Meu Deus, gente, não existe. Os aromas do vinho pra mim, assim, são a parte principal. Se o vinho não tivesse aroma, eu nem gostaria. Gostaria, só se eu tivesse na social pra ficar bêbada. Mas se não fosse os aromas no dia a dia, pra que eu ia experimentar o vinho? Se o meu desafio, a minha aventura é identificar os aromas que estão aqui. Fruta tropical, fruta cítrica. Isso aqui é cheiro de férias. Opções de vinificação e envelhecimento da Riesling. Os estilos quase seco e de doçura média, lembrando assim que os estilos que eu falo é seco, quase seco, doçura média e doce, tá? Os estilos de doçura média e quase secos são feitos a partir da interrupção da fermentação. Ou seja, eles vão realmente retirar as leveduras de dentro do mosto, né? Do suco lá da uva que tá no processo de fermentação. Eles vão tirar as leveduras. Isso vai fazer com que elas parem de consumir o açúcar, parem de transformar esse açúcar em álcool. Elas já vão ter transformado algo, obviamente. E no momento em que forem retiradas, não vai ter mais transformação em açúcar e vai ter um açúcar residual nessa bebida, né, nesse líquido. Então isso vai fazer com que os vinhos tenham, no caso, doçura média ou então sejam quase secos, porque os quase secos são os classificados que tem um pouco ainda de açúcar, que é reconhecível ali dentro, tem uma quantidadezinha ali. E o seco realmente é que não tem nada de açúcar. E aí eu não preciso nem falar, né, que o processo de vinificação do seco é não parar a fermentação, porque aí a levedura vai realmente consumir todo o açúcar, vai transformar todo o açúcar em álcool e show de bola. Aquele potencial ali de tantos graus de álcool vai ser atingido e vai ser um vinho seco sem açúcar. Quase seco e doçura média, interrompe a fermentação, tira as leveduras. Vai ter açúcar residual, vai ter algo de açúcar ali, algo de doçura. Outra opção também para vinificação desses vinhos quase secos de doçura média seria adicionar um suco de uva esterilizado, porque aí vai adicionar açúcar, que é chamado lá de Süß Reserve. Não, Süß Reserve. Acho que é isso mesmo, Reserve. Que no caso seria para aumentar o nível de açúcar. E os estilos doces são feitos com uvas sobremaduras, né? Que passa do nível certo de colheita quando ela tá no ponto ali de maturação. Laís, onde os produtores normalmente fermentam a Riesling? Em tanques de aço inoxidável. Por quê? Porque nesses tanques especificamente, eles vão preservar mais os aromas florais da Riesling, entendeu? Tantas flores, tem aqui dentro um jardim completo. Laís, os vinhos Riesling têm capacidade de envelhecimento na garrafa? Porque que eu saiba, vinhos brancos não têm muita capacidade de envelhecimento. Pois é aí que tu te engana! Pegadinha do malandro. Porque a Riesling realmente tem potencial de envelhecimento da garrafa. Então tem gente que olha um vinho assim que tipo tem 3 anos desde a safra e já retorce o nariz da Riesling. Mas gente, nesse caso é diferente, porque a Riesling tem potencial de envelhecimento. E elas podem envelhecer de anos até décadas na garrafa. E isso porque ela tem a acidez natural muito alta, o que vai funcionar como um excelente conservante natural. Então ela tem essa capacidade por causa da acidez alta. Então até agora o que vocês aprenderam? Duas características principais da Riesling, antes mesmo de eu chegar no tópico de características. Intensidade aromática super forte, super intensa,
a acidez natural muito alta. E outra coisa também, né? Que tem vários estilos de vinho da Riesling. Seco, quase seco, doçura média e doce. Tá, mas se a Riesling se desenvolve na garrafa, né? Se ela tem essa capacidade de envelhecimento, normalmente esses vinhos desenvolvem os aromas terciários, que é o envelhecimento. No caso da Riesling, quais são esses aromas que ela vai desenvolver? Acredite ou não, são aromas bem assim peculiares. Mel e petróleo. Esse aqui, por exemplo, é uma versão de 2017, a gente tá em 2020, tem 3 anos aí, vamos ver se eu consigo. Eu sinto algo de mel, mas bem pouco, porque relativamente ele ainda é um vinho jovem pela capacidade de envelhecimento que tem, mas dá pra sentir um pouquinho de mel, tá? Não muito acentuado não, mas tem um pouquinho de mel. Petróleo nem tanto, petróleo seria mais lá pro final, tipo 6, 7 anos de envelhecimento, creio eu. Nosso mapa geográfico. Regiões produtoras pelo mundo. Agora vamos ver quais são os melhores países para a produção da Riesling. E vocês já sabem, né, que eu sempre falo isso, porque se você tiver no supermercado e você tiver vários países lá, você tem que saber quais são os melhores dessa uva para você poder escolher com propriedade. Não, eu quero uma Riesling porque ela é aromática, ela tem os sabores e aromas que eu normalmente gosto de encontrar em um vinho, e eu sei quais são os melhores países que produzem ela, então não tem possibilidade de eu não gostar desse vinho. Então são para aumentar suas possibilidades, né, suas estimativas de comprar um vinho assertivo, que você compre e realmente goste. Primeira região, obviamente, a Alemanha, que é a região produtora, né, a originária de onde tudo nasceu. E lá tem 3 regiões específicas onde se destaca muito a produção de Riesling, embora ela seja produzida em todas as vinícolas praticamente da Alemanha, mas tem 3 principais, que são Moselle ou Mosela, Rheingau e Pfalz. De alemão aqui também. Essas regiões vão ter um clima predominantemente frio, que é o que essa uva, né, normalmente prefere. Então tá de acordo com as preferências da nossa querida. E algumas vinícolas são situadas a mais de 50 graus de latitude, norte no caso. Segunda região principal de Riesling vai ser a França, na região de Alsácia. E o Riesling da Alsácia vai ser tipicamente seco, não todos, tá? Obviamente, mas a maioria vai ser seco, com grande intensidade de aromas e de sabores. Tem aromas de frutas cítricas e tropicais, maduras, além dos aromas florais, então assim... Ai, Riesling da França, um sonho. Uma curiosidade, tu sabia que a França proíbe a plantação de Riesling em qualquer área da França que tenha uma distância maior que 64 quilômetros da Alemanha? Não, porque tu olhando aqui no nosso mapa, tu vai ver que a França tá aqui, a Alsácia tá aqui no leste da França, que é praticamente fronteira com a Alemanha. Então aí tudo bem, ok, sem problemas. Mas passou de 64 km de distância da França pra Alemanha, ó, acabou. Não tem Riesling sendo produzida na França. Curiosidade. Outras regiões, Áustria, Kremstal, Kamptal, Warschau, que não sei como escreve, mas são regiões importantes lá na Áustria. Esses vinhos da Áustria, inclusive, são uns vinhos que vão ser os vinhos mais caros da Riesling, não é nem da Alemanha, gente, é da Áustria. São vinhos assim bem complexos, bem tchananã, que eles cobrem o olho da cara. Mas um dia eu quero provar pra ver se é tão maravilhoso assim mesmo como dizem. Austrália, Clare Valley, Eden Valley. Não sei se é Eden ou Eden Valley. Eden Valley. Meu Deus, não sei. Eu sei falar inglês, eu só não sei os nomes próprios dos vales lá da Austrália, tá? Quem souber a pronúncia certa aí me fala aí embaixo. Canadá, Washington, como eu tinha falado lá em cima, Oregon e, por último, Chile. Não é que Chile assim seja uma região espetacular de produção da Riesling, porque não é, tá? Não tá entre as principais, mas obviamente eu não ia deixar de falar da nossa região maravilhosa do Chile, que os vales que se destacam são os vales do sul, o vale lá perto da Patagônia. Então os vales principais vão ser o Vale de Curicó, Rapel e o Maule. A Alemanha, sem dúvidas, é o maior produtor da Riesling, né? Porque a Riesling nasceu lá, então ela vai ser o país que vai produzir a maior variedade de Rieslings, desde os secos até os que são doces, dos jovens até os que têm capacidade maior de envelhecimento. Então na Alemanha vai ter a maior variedade possível de Riesling, justamente porque é a região produtora. Segunda região maior produtora assim do mundo seria a França, a Alsácia, que eu falei pra vocês. E uma outra curiosidade é que no Canadá são produzidos Riesling a partir das uvas congeladas.
porque lá no Canadá eles vão ter um clima tão frio quanto o da Alemanha, então lá eles fazem o Ice Wine. Colhe elas congeladas, faz o prensamento e esmagamento dela ainda congelada, e aí separa os cristais de gelo, separa as peles, tudo, e aí esse líquido restante que não foi congelado é o que vai ter a maior concentração possível de açúcar, ácidos e sabores. Então é um vinho realmente espetacular. Quem tiver condições de provar, prove, porque o Ice Wine, ou Vinho de Hielo, ou Ice Wine é maravilhoso, gente. Provem, experimentem, tá? Então o Canadá é um desses países que faz o vinho de gelo com a Riesling. Meu Deus, qual é o momento que eu vou parar de falar e tomar este vinho? Porque já tá longo esse vídeo e faltam as... Agora que eu vou dar as características da uva. Meu Deus, tô sentindo petróleo. Não, é sério, mudou. Não necessariamente petróleo, tá? Mas tem alguma coisa assim, tipo, de mais mineral. Tá? Meu Deus, é muito legal quando muda de aroma. É tipo a melhor coisa que acontece. Ok, agora a gente vai para as características da uva Riesling, que até esse ponto vocês já aprenderam algumas, né? Porque eu vim soltando spoilers lá em cima, mas agora vamos falar a lista completa de todas. Então assim, é uma variedade branca, né? Como vocês estão vendo. Prefere climas moderados a frios, né? Tipo, temperados ali até frios, como eu já tinha falado também pra vocês. A cor das uvas, mais ou menos amarelo, esverdeado, né, por aí. Cachos médios, não são os cachos grandes, nem dos muito ticos, são cachos médios da Riesling. Folha da uva da Riesling, não tem muito como eu dizer, mas eu vou deixar aqui nesta foto como é a folha dela. Tem um ciclo longo de maturação, então realmente precisa de muito tempo pra chegar no período ideal de colheita, tá? Pra ela tá ali madura. Nossa principal característica, que é a acidez alta. Tem uma acidez natural muito alta essa uva, o que é muito bom porque vai proporcionar sabores mais intensos e uma capacidade de envelhecimento maior que não é encontrada normalmente nos vinhos brancos. Então é uma coisa que diferencia a nossa maravilhosa Madame Riesling. São vinhos brilhantes, tá? Realmente ele é muito brilhante, eu tô vendo vários glitters aqui dele, pode ser a vontade que eu estou de tomá-lo. Cor. Quando jovens, eles têm essa coloração assim que vai mais do amarelo, esverdeado, e com a evolução eles vão ganhando umas tonalidades mais douradas, tá? Ele tem 3 anos, ele não é um vinho tão velho, assim, ele tá começando a envelhecer, então ele ainda tá nesse tom de amarelo esverdeado. Aromas do vinho. Gente, notas frutadas se destacam muito. Eu sinto abacaxi, pera, um pouquinho de pêssego também, nossa. Saibam que tem muitas notas frutadas aqui, mais indo assim para as frutas verdes, só que as frutas cítricas são as que se destacam. Limão. Limão puro. E isso não é só nesse vinho. Todas as Rieslings mesmo assim, a maioria que vai se destacar é nota cítrica, tá? Do limão. E não só limão, tá? Às vezes pode ser também casca de laranja, coisa assim cítrica. Laís, e quais são os aromas da Riesling que mais vão diferenciar ela de qualquer outro vinho branco? Vão ser os aromas minerais. Porque a Riesling, ela tem uns aromas assim, peculiares, né? Alguns chamam de petrolato, para não dizer que é aroma de gasolina, porque ela tem, né, um aromazinho assim de petróleo, principalmente nas versões mais velhas. Mais velhas não, né? Mais evoluídas. Tem também pedra de isqueiro, grafite, sabe? Então dá pra sentir bastante essa mineralidade e é muito legal quando você consegue identificar o aroma mineral. Porque pra mim, aromas frutados são super fáceis de identificar, assim, no início, mas o difícil mesmo são os aromas florais e aromas minerais. Quando você consegue identificar, olha... Cachorro, silêncio, tô gravando. Nível de álcool, geralmente é pouco alcoólico, tá? Então, por exemplo, esse aqui tem 11,5% de álcool, tá? No líquido dele, de 750 ml. Ele passa por barris de carvalho? Não, tá? Justamente para preservar os aromas tão delicados da nossa Madame Riesling. Então eles são fermentados em tanques de aço inoxidável e não passam por barris de carvalho, tudo para preservar esses aromas
delicadíssimos de flores que ele tem, né, essas coisas todas. Não pode passar por coisa assim muito pesada. Tipos de vinho. Como eu já falei pra vocês, ela é super versátil por se adaptar a várias regiões diferentes. Ela pode produzir vinho seco, vinho com doçura média, vinho doce, então tem vários estilos. Ela pode ser usada para fabricação de vinhos varietais, que são aqueles onde 100% do vinho é de apenas uma uva, como por exemplo esse estilo é apenas 100% Riesling. E também pode ser produzida em blends, né, com misturas com outros tipos de uvas diferentes. Então eu vou só diferenciar rapidamente pra vocês os vinhos secos e os vinhos doces, só pra realmente ficar na mente. Eu sei que eu falei antes pra vocês dos processos de vinificação dos estilos de vinho da Riesling, mas só pra diferenciar mesmo assim, seco e doce. Os secos, as uvas vão ser colheitas no período de plena maturação, ou seja, vai estar com seus açúcares assim em alta, né, tudo maravilhoso. Só que a fermentação vai agir lá e as leveduras vão consumir todo esse açúcar do suco de uva. Ou seja, o enólogo não vai chegar lá e vai tirar as leveduras, ele vai deixar atuar lá na natureza como Deus quiser, e elas vão consumir todo o açúcar. E como não vai ter açúcar residual restante depois da cumilança, ele vai ser classificado como vinho seco, porque não vai ser encontrado nenhum açúcar. E os vinhos doces, no caso. A uva Riesling, ela já tem uma tendência natural de concentração de muito açúcar na uva. Sendo assim, a gente tem formas excelentes de preservar essa concentração de açúcar nas uvas para gerar excelentes vinhos de sobremesa. Eu ia apontar pra cá, mas no caso não é este caso, porque esse aqui é um vinho seco, tá? Não é vinho de sobremesa. Mas tem 3 técnicas utilizadas para preservar essa concentração natural de açúcares. A primeira delas vai ser o congelamento das uvas pelo frio intenso, que é o chamado ice wine, que a gente acabou de falar. A desidratação natural da uva ainda na planta, ainda na videira, que vai ser chamada late harvest, colheita tardia, né? A gente vai colher ela só depois do tempo que ela ficou plena da maturação, né, passou um pouco do tempo e ela foi desidratando natural, ou seja, a água foi evaporando e foi concentrando ali os açúcares na uva, né, no suco da uva. E a terceira forma seria pelo botrytis, né, a podridão nobre, que é quando o fungo vai perfurar a pele da casca da uva. A pele da casca da uva. É, a pele da uva. Fazendo com que a água de dentro se evapore e concentrando também os açúcares no suco de dentro da uva. Então essas são as técnicas que eles utilizam para preservação da concentração dos açúcares dentro da uva para gerar os vinhos de sobremesa. A harmonização do vinho Riesling. Temperatura de serviço vai ser entre 6 e 8 graus. Ela vai harmonizar muito bem com comidas picantes, como por exemplo comidas da cozinha indiana, marroquina, asiática, que são, né, comidas muito picantes, e também frutos do mar mais condimentados. Queijo, a gente vai harmonizar com queijos fortes, tá? Queijos muito, muito fortes. Por exemplo, pode ser o queijo Gouda, queijo Gruyère, por exemplo. Pode harmonizar também com carne branca, saladas. E se for vinho doce, né, vinho de sobremesa, vai harmonizar super bem com strudel de maçã. Ah, aquela sobremesa que você não provou ainda, menino, vai provar que é boa demais. Como entender os rótulos da Alemanha? Agora sim vem a parte que é complicada, tá? Mas eu vou passar por ela rapidamente. Você tira só o print da tela dos nomezinhos pra você não esquecer, ou então pega o meu material escrito lá no blog, que aí você já vai ter tudo bem direitinho pra quando você for no supermercado, já tá aí no teu rolo de câmera pra tu não se confundir na hora de comprar teu vinho. Se tiver no rótulo do vinho alemão a palavra Landwein, significa que é vinho de pouco corpo e estilo seco, quase seco. Atenção, que para todas essas nomenclaturas que eu vou falar agora pra vocês, o nível de açúcar vai subindo, tá? Então Landwein, no caso, seria um vinho assim normal deles, um vinho que não é com muita qualidade, que é um vinho assim geralzão. Qualitätswein. Esses Qualitäts, eles têm mais sabor e são mais intensos em aromas do que os Landwein, e eles têm que obrigatoriamente vir de uma das 13 regiões vinícolas da Alemanha. E também tem mais corpo do que os Landwein. Landwein normalmente tem pouco corpo. E agora a categoria principal, que se chama Prädikatswein. Prädikatswein. Isso. É meio difícil, mas a gente tá aprendendo. Esses vinhos, eles têm que vir de absolutamente apenas uma região vinícola da Alemanha, e eles têm que ter um nível de açúcar mais alto que os Qualitätswein. São 6 categorias de Prädikatswein, e o nível de açúcar vai subindo de uma para outra também, em ordem crescente.
A primeira subcategoria é Cabernet. Se você não tiver interesse em saber sobre isso, você pula pro próximo timestamp, caso não seja de interesse pra você saber dessas nomenclaturas que eu vou falar agora. Mas também vai ser rápido, né? Só são 6. Cabernet são vinhos mais ligeiros e delicados, pouco corpo. Vai ter, assim, aromas de frutas verdes, frutas cítricas e aromas florais. Segunda categoria, Spätlese, que é a vendímia tardia. Sabores mais concentrados, mais corpo, sabores de fruta cítrica mais madura. Terceira categoria, Auslese, que é a vendímia selecionada. Ou seja, eles vão produzir os vinhos Auslese apenas com cachos de uva selecionados manualmente que foram sobrematurados, ou seja, passou da época de maturação daquele cacho, vai ser selecionado para a produção de vinhos Auslese. Aí nesse caso vai ter sabores assim mais de frutas tropicais, frutas secas. Aí pode ser feito em 2 estilos esses Auslese. Pode ser vinhos secos, que também no rótulo vai ter escrito Trocken, ou doces, tá? A maioria na verdade vai ser doce. Quarto, Eiswein, que é o vinho de gelo, que a gente já falou aqui muitas vezes nesse vídeo, que é o vinho que é feito com as uvas congeladas. Vai ter aromas e sabores de frutas tropicais frescas. Eles não são produzidos todos os anos porque eles precisam de condições climáticas específicas, o que faz com que o vinho se encareça, porque nem todo ano vai ter uma colheita para produzir aqueles vinhos. Então os que tem no mercado é pra gente dar glória ao Senhor Jesus, porque teve condição climática legal naquele ano pra produção do vinho de gelo. Então sim, normalmente eles são mais caros. E atenção, esses vinhos são super doces. Quinta categoria, Birchen Auslese, que é a vendímia de uvas selecionadas. A gente vai escolher as uvas ou os cachos de uvas que foram atacados pelo fungo Botrytis, que é aquele que perfura a pele, evapora a água dentro da uva. Então, os vinhos Birchen Auslese têm dentro uvas que foram atacadas pela Botrytis, tá? E aí a gente vai ter mais sabores de frutas tropicais, frutas secas e um pouquinho de mel. Atenção, esses vinhos são super doces. Os Auslese são doces, mas os Birchen Auslese são super doces. E por último, a sexta categoria, a gente vai ter os Trocken Birchen Auslese, que são a vendímia das uvas secas selecionadas. Que aí nesse caso a gente vai selecionar manualmente uva por uva seca que foi atingida pela Botrytis, tá? Não só cachos, apenas uvas. Esses vinhos são vinhos super raros e super concentrados. E aí os sabores e aromas vão ser iguais aos do Birchen Auslese, né? Frutas tropicais, frutas secas e mel, só que vão ser bem mais concentrados. Atenção! Esses vinhos são hiper, mega, ultra power, super, hiper, mega doces, tá? Muito doces. Aí pra resumir um pouco essa questão de aromas e sabores, porque tu vai ficar pensando, meu Deus, mas agora eu vou ter que lembrar se o Auslese vai ter fruta tropical ou fruta cítrica e se o Trocken Birchen Auslese vai ter fruta seca, mel e fruta tropical. Meu Deus, como eu vou saber isso? Pra facilitar, assim, pra generalizar, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Quando a colheita é feita, quando a uva está madura, vai gerar no vinho aromas e sabores de frutas verdes e frutas cítricas. Frutas verdes a gente pode falar de maçã, de pera, frutas cítricas, limão, casca de laranja. E quando a colheita é feita quando a uva está sobremadura, que passou o seu ponto ideal de maturação, vai gerar no vinho sabores e aromas de frutas secas e frutas tropicais. Frutas secas como uvas passas, frutas tropicais como abacaxi, manga. Então assim, no geral, né? Claro que alguns vão pegar um pouco de um e um pouco de outro, porque varia de vinho pra vinho, não tem como mais falar assim. Mas só pra vocês memorizarem de uma forma mais fácil. E existem outras 3 palavras que vocês podem também encontrar nos rótulos alemães que pode ser importante pra vocês entenderem, que são Anbaugebiet, que indica a denominação do vinho, né? Tipo, onde o vinho foi produzido, vai ter o nome da região logo em seguida. Quando tem um Number no rótulo, significa que o vinho foi aprovado pelo governo. E nessas horas dá vontade, né, a gente trabalhar no governo da Alemanha. Me contratem! E Charta é uma expressão nova que vem nos rótulos do vinho, quando o vinho é muito seco, assim, muito forte, e que pede harmonização com alguma comida. Então vai ter lá Charta. Finalmente vamos para o tópico final, antes de degustar esse vinho maravilhoso, que eu não aguento mais, gente. Esse aroma aqui tá no meu quarto inteiro. Mudou completamente, meu Deus do céu. Mas ainda sinto muito fruta tropical.
O abacaxi é muito forte. Eu amo abacaxi. Último tópico. Como escolher o seu Riesling no supermercado? Primeiramente, você tem que saber se você quer um Riesling seco ou um Riesling doce, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua experiência de degustar o vinho. Fora isso, você vai olhar os nomes do rótulo. Além de toda essa lista que eu acabei de falar pra vocês, né, das denominações em alemão, você pode encontrar também em outras línguas, porque tem vinhos, por exemplo, dos Estados Unidos, né, de Oregon, de Washington. Então você pode encontrar dry, que é seco, sweet, doce, medium dry, que é meio seco, e medium sweet, que é meio doce. Agora, Laís, sempre os rótulos vão ter a indicação de quando o vinho é seco e quando o vinho é doce? Não, nem sempre. Agora tu vai aplicar esta dica que eu vou te falar, que sempre funciona, na maioria das vezes. Olha a graduação alcoólica. Quanto menor a graduação, mais doce vai ser. Isso pro caso da Riesling, tá? Isso acontece porque durante a fermentação, o normal é que o açúcar da uva se transforme em álcool. Se a conversão não acontece do açúcar pro álcool, o vinho vai permanecer doce e menos alcoólico. Então, se você vê um vinho com graduação alcoólica baixa, quer dizer que ele é mais doce. Qualquer Riesling com mais de 11% vai ser seco, porque quase todo o seu açúcar foi transformado em álcool. Pronto, finalizamos nossa aula de curso sobre Riesling. Essa uva maravilhosa que eu fiquei 5 dias estudando. E eu vou só finalizar com uma frase antes da degustação pra vocês, de um autor desconhecido que eu ouvi em algum lugar, não sei aonde, mas vamos lá. Que é o seguinte, eu vou até ler a frase porque a frase não é minha. Nem todo Riesling é para todos os paladares, mas existe um Riesling para todos eles. Se você não gosta de Riesling, provavelmente você não provou o suficiente. Não podia ser mais verdade essa frase, pelo amor de Jeová. Ok, agora chega de falatório, bora experimentar este vinho. Pronto, gente, voltei. Eu acho que meu olho já tá até um pouquinho baixo, porque eu tive que tomar a taça inteira do vinho pra cumprir com meus 12 itens de avaliação de vinho. E eu sempre faço um resuminho assim, tipo no celular, porque eu posto no Instagram cada vinho que eu tomo, porque senão eu esqueço. E eu esqueço mesmo. Então eu tenho que sempre anotar tudo, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês junto o que eu anotei. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu não sou obrigada. Só um pouquinho. Vamos lá. Então o nome, vocês já sabem, né? Deixa eu voltar ele pra posição dele original aqui, maravilhoso. Show! Então, o nome dele, né, é Riesling Casa Silva, que é a vinícola, Lago Ranco, que é a região onde ele foi produzida, no vinhedo de Futono, Região Austral Patagônia de Chile. Então o tipo dele é um vinho branco seco, ok? Concordamos, branco seco. Safra, 2017. Média de preço. Esse aqui é um da linha Premium, tá? Inclusive eu tenho dele pra vender lá na agência. Então, como ele é uma linha Premium, uma linha assim maior, como vocês já viram nos outros vídeos, né? Tem vários estilos de vinhos com vários preços que eu vendo. Mas esse é um pouquinho mais caro realmente, porque é Riesling, né? Tende a ser mais caro. Mas também por ser da linha Premium da Casa Silva e ser produzido na Patagônia, né? Então ele tem uma elevação de preço, custa 17 mil pesos, mas que ainda assim é muito mais barato em comparação a um Riesling desse no Brasil. Próximo ponto, nível de álcool, 11,5%, tá? Um nível assim médio. Cor, amarelo esverdeado, como vocês podem perceber, tá vendo? Amarelo esverdeado. Aromas, frutas tropicais, abacaxi, pêssego e damasco foi o que eu mais percebi, e maçã verde. Nossa, é muito cheiroso. Eu podia ficar cheirando isso aqui a noite inteira. Eu fico com vontade de chorar, porque ele é tão cheiroso. E eu amo vinho cheiroso. Eu amo vinho cheiroso. Por mim eu fazia, sabe, que é um perfume disso aqui e botava aqui em mim, ó, o perfume do vinho. E minha, essa é uma ideia de negócio? Pense! Um perfume de vinho. Será que isso já existe? Frutas cítricas é o principal, tá? A gente sente muito, assim, cheiro de limão. Aromas minerais que eu falei pra vocês. Dá pra sentir, agora mais assim pro final. Naquela outra taça que eu tava tomando, que eu deixei envelhecer, né? Evoluir. A gente conseguiu sentir mais, assim, no final um cheirinho de petróleo, de querosene, mas não muito forte. E o mel também presente, tá? O mel a gente sentiu na boca também. E por último, aromas florais, mas eu ainda não tô expert em saber, tipo, qual flor é qual. Eu sinto que pode ser jasmim, mas eu não tenho certeza, porque o único aroma de flor que eu conheço, na verdade, é jasmim e violeta, então eu acho que deve ser jasmim. Aroma de flor, que importa. Sabores.
Meu Deus. Atômico. É uma explosão atômica na boca. É muito bom. É um cítrico tão forte e uma acidez tão grande que eu tô salivando e tentando conter a saliva para não cuspir aqui em vocês. Cuida. É muito bom. Muito cítrico. Ele vai invadindo todas as partes da bochecha aqui por dentro. Assim, ó. Essa rocha aqui de dentro. Invade tudo e meio que completa a boca inteira com essa sensação cítrica. Então, é um vinho muito diferente por essa sensação. Ele é maravilhoso, cara. Ele é muito bom. Quero chorar. No final, ele tem um pouquinho de um gosto de damasco e pêssego, tá? Igual os aromas. E o mel também é perceptível, mas o mel, ele não é tão forte a ponto da gente excluir a característica seca dele, sabe? É só um pontinho assim de mel. Corpo. É um corpo leve, tá? Ele é bem ligeiro na boca, não é nada muito pesado, só pra confirmar. Levíssimo. Um vinho assim pro dia a dia. Acidez. Altíssima e deliciosa, como vocês já sabem, né? Riesling tem acidez super alta. E nesse caso a acidez ela é fenomenal porque ela dá toda a consistência e o backup, sabe? A estrutura para os sabores cítricos tão fortes que a gente tem na boca. Então a primeira sensação é um punch, é uma bomba atômica de cítrico, que é muito boa e muito diferente da gente ver em um vinho. Então a acidez ela é boa pra contrastar porque ela dá aquela aguazinha pra meio que, né, fazer aquele equilíbrio entre uma coisa tão forte do limão. Tanino não tem, obviamente, né, um vinho branco. O final, ele é curto, tá? Ele não fica persistente assim por muito tempo. E a harmonização desse vinho, vocês já sabem que eu falei no vídeo qual é a tarefa de casa. Ele vai harmonizar com comidas de culinária indiana, asiática, marroquina e queijos fortes, como Gruyère e Gouda. Gruyère. Tem que aprender a falar. E, gente, é isso. Olha, esse vinho, a primeira coisa que eu senti quando eu cheirei foi uau, e aí eu chorei, vocês viram. E depois, quando eu experimentei, foi outro uau e arrepios nos braços. Foi incrível, incrível. Próxima vez eu vou experimentar junto com vocês no mesmo tempo, porque eu fui experimentar antes pra anotar as coisas e acabei esquecendo de gravar, eu sou bom. Mas nas próximas a gente vai experimentar juntos. Vinho incrível, maravilhoso, wonderful. Vou deixar alguns dias de surpresa pra vocês na agência, quem tiver lá pra experimentar, porque esse vinho realmente vale a pena. Porque assim, gente, é um vinho caro em relação aos vinhos do Chile. E por ser caro, algumas pessoas não querem experimentar porque acham que não vale a pena. Mas eu tô falando maravilhas aqui do vinho e não é pra vender, sabe, gente? O vinho realmente é muito bom. Então eu vou deixar algumas amostras lá na agência, não todos os dias, tá? Porque não tem como patrocinar isso, caso a Silva ainda não me patrocina. Então, alguns dias de surpresa eu vou deixar lá pra gente experimentar todo mundo junto, porque realmente vale a pena. E eu quero que vocês tenham essa sensação que eu senti, essa coisa cítrica, sabe? Tão gostosa, com essa acidez tão alta que faz a gente salivar. E finalmente terminamos esse vídeo gigante, pra variar de novo, mas é um curso que vocês estão fazendo, né? Não é vídeo de entretenimento no YouTube, isso aqui é um curso. Então espero que vocês estejam gostando da qualidade do conteúdo, da extensão do conteúdo também, né? Porque tem que ser longo pra vocês entenderem direitinho, pra eu conseguir passar todas as informações relevantes. E se tiver faltado qualquer coisa que eu não falei sobre a Riesling, que eu duvido, mas se tiver faltando, deixa aqui nos comentários pra adicionar. Vamos fazer uma comunidade de estudantes sobre vinhos. E é sempre importante que a gente sempre aprenda um com o outro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar meu like, tá? Lembra que esse curso é totalmente gratuito e a única coisa que eu peço em retorno é o meu like. Compartilha com pessoas que gostem de vinho também, porque ajuda na divulgação do canal e você me ajuda muito, muito, muito mesmo com isso, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima UPA. Beijo, tchau!